Boa noite, pessoal. Vamos lá, mais uma vez, mais um encontro, né? Eu acho que é o nosso penúltimo encontro, né? Na próxima aula nós vamos só fazer uma revisão para que vocês consigam fazer aí a avaliação da melhor maneira possível. Legal? Bom, na aula passada nós falamos então da adaptação do homem ao trabalho. Falamos de condições físicas, condições humanas que interferem, que pode tanto contribuir quanto prejudicar na adaptação do homem ao trabalho. E que também o trabalho tem que ter significado para as pessoas que desempenham. O fato de tratar as pessoas bem, né, com educação, com gentileza, saber conversar com as pessoas com assertividade, não motiva as pessoas, só contribui para não desmotivá-la ainda mais. Porém, o que vai motivar mesmo as pessoas é o fato das pessoas verem significado nas funções que estão realizando, no local que elas estão presentes, na contribuição delas para a equipe, na importância do trabalho delas, e tudo isso que envolve a questão do significado do trabalho para quem desempenha as funções. Então, como eu disse na aula passada, na aula de hoje, nós vamos falar sobre ergonomia, né? A ergonomia, pessoal, é uma ciência que busca adaptar o ambiente de trabalho às condições biopsicossociais do homem, ou seja, os fatores biológicos das pessoas, né? A questão fisiológica, da questão de ir ao banheiro, de poder tomar água, de ter horário para se alimentar, enfim. Questões psicológicas, questões emocionais, como por exemplo o estilo de liderança, a maneira de conduzir as pessoas, de lidar com os conflitos, com os problemas, enfim. E as questões sociais também. Então a ergonomia é uma ciência que vai buscar recursos nesse sentido, né? Em tentar fazer uma avaliação, né, do trabalhador no seu posto de trabalho, tentando identificar situações que podem estar interferindo, né, e dificultando a sua adaptação. E quando a ergonomia, essa ciência, faz essa avaliação, geralmente feita por um especialista em ergonomia ou mesmo por um fisioterapeuta, ele tem esse objetivo, né, contribuir tanto para a saúde, né, mental, física das pessoas e também para a segurança no trabalho. Então é uma ciência que busca, né, adaptar as condições de trabalho, né, aos fatores biológicos, psicológicos e sociais do homem, tentando então favorecer a sua adaptação, seu rendimento no trabalho, sua produtividade e todas as consequências boas que a gente tem quando a gente está feliz com o que a gente faz. Bom, alguns mandamentos aí, alguns aspectos fundamentais da ergonomia. Controlar a introdução de novas tecnologias nas organizações e sua adaptação às capacidades e habilidades da força laboral existente. Aumentar a satisfação e motivação no trabalho. Adaptar o local e as condições de trabalho em relação às características do trabalhador. Definir requisitos para a compra de máquinas, equipamentos ergonômicos e outros materiais. Identificar, analisar e minimizar os riscos ocupacionais. Bom, os equipamentos de proteção é fundamental a utilização. Isso contribui para a adaptação. Por exemplo, uma empresa em que trabalha com muitos maquinários, muitos ruídos, muito barulho, é fundamental então um protetor auricular, né, para diminuir os impactos aí, né, físicos que podem acarretar então em prejuízos aí, significativos para as pessoas. Outro exemplo básico para que a gente compreenda os efeitos assim, e o papel da ergonomia na adaptação do homem ao trabalho. Bom, imagine uma pessoa de 1,60 m de altura e uma pessoa de 1,80 m de altura. Tem uma diferença grande. Imagine que essas duas pessoas estejam trabalhando uma ao lado da outra, numa mesma esteira que tem uma mesma altura, e que essa altura da esteira seja mais viável, né, e mais adaptável para a pessoa que tem 1,60 m e não para que tem 1,80 m. Se vocês assistirem aquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que é um filme fantástico, vocês vão conseguir estabelecer bastante relação sobre as condições de trabalho que dificultam a adaptação do homem ao trabalho, ok? Então, por exemplo, a altura dos equipamentos, né, os maquinários, né, se tem peso, carga excessiva, né,
Se a pessoa consegue desempenhar aquela função de maneira adequada no que diz respeito às dificuldades de cada um, às limitações físicas, às limitações psicológicas de cada um. Então, tudo isso envolve uma análise ergonômica, né, que pode ser feito juntamente também com o psicólogo para identificar essas questões do perfil que foi traçado anteriormente, que foi elaborado, que foi definido, que foi feito lá no momento da entrevista. Então, são informações que se cruzam e que são fundamentais para contribuir para a adaptação das pessoas ao ambiente de trabalho. As definições de ergonomia, na sua maioria, questionam dois objetivos fundamentais conforme citados a seguir. Vamos lá. O conforto e a saúde dos trabalhadores, quando aplicado para evitar os riscos acidentais e ocupacionais e para diminuir a fadiga. Eficácia, utilizada pela organização para medir as suas diferentes dimensões, produtividade e qualidade, sendo dependente, então, da eficiência humana, do comprometimento de cada um, né, do desempenho de cada um, da produtividade individual de cada um. Mas para que as pessoas produzam mais, para que as pessoas desempenham melhor suas funções, elas precisam estar mais motivadas. E para que as pessoas estejam mais motivadas, lembra, fundamentalmente o trabalho tem que ter significado para elas. Assim, de acordo com o LIDA 2005, a ergonomia visa inicialmente a saúde, segurança e satisfação do trabalhador, e que podem ser assim descritas. Saúde diz respeito a: mantém-se a saúde do trabalhador a partir do momento em que não são ultrapassadas as limitações energéticas e cognitivas das exigências do trabalho e do ambiente. E segurança, obtida através de projetos do posto de trabalho, ambiente e da sua organização, desde que dentro das limitações e capacidades do trabalhador, permitindo reduzir acidentes, estresse, erros e fadiga. Vocês concordam comigo quando eu digo que é incoerente por parte da gestão da empresa falar, pedir para os líderes cuidarem das pessoas, cuidarem da saúde das pessoas, darem atenção para as pessoas, serem um líder acolhedor, atencioso, comunicativo, se cada vez mais é colocado altos índices de exigência no trabalho, de metas cada vez mais inalcançáveis. E essas metas cada vez mais inalcançáveis, muitas vezes não respeitam o tempo de cada um, o tempo, a limitação de cada um. Então são estabelecidas muitas metas que são às vezes até inalcançáveis e ao mesmo tempo a gestão da empresa fala para o líder: olha, você precisa cuidar do seu colaborador, você precisa fazer reuniões diárias com as pessoas, você precisa dar retorno, dar devolutiva, dar feedback para as pessoas. Ok, mas será que está sendo visto o lado do líder e também do trabalhador no sentido de colocar metas cada vez mais inalcançáveis, que exige cada vez mais níveis de produtividade e que esses níveis que são exigidos de produtividade às vezes não se adaptam às condições de cada um, às limitações físicas, cognitivas de cada um? Então é fundamental a gente também ter essa percepção crítica em relação a todos esses fatores que estão presentes na organização. Lembra que vai desde quando a empresa abre a vaga e faz a descrição do cargo, até o momento em que a pessoa é efetiva na função e passa do período de experiência. Então, são muitos os fatores que contribuem, que podem tanto facilitar como prejudicar a adaptação do homem ao trabalho. E antes da gente ter um posicionamento, muitas vezes assim, de culpabilizar a pessoa pela não adaptação, é importante então a gente ter um posicionamento crítico sobre todos esses aspectos variáveis que estão presentes nos contextos de trabalho e que, antes de tudo, antes de mais nada, fazem parte da cultura organizacional, dos níveis de hierarquia de cima para baixo. Lembrem? Então não adianta a empresa vir com projetos, treinamentos, palestras de prevenção, em semanas de prevenção de acidente, né, CIPAT, né, projetos sociais, se na verdade isso não vai chegar às reais causas da inadaptação. Porque na verdade as reais causas da inadaptação estão na cultura do local, no clima organizacional. E são aspectos que devem ser cuidados desde a raiz até a copa, para que não tenham problemas de inadaptação ou que, na melhor das hipóteses, realmente sejam cuidados para contribuir para as pessoas se adaptarem, para as pessoas terem uma maior produtividade, uma maior motivação e uma maior estabilidade e durabilidade aí no contexto de trabalho.
Legal, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu tentei, no decorrer das nossas aulas, utilizar assim, linguagens acessíveis, né, para que vocês consigam compreender da melhor maneira possível. Bom, pessoal, e sobre a ementa, então, da nossa disciplina, é fundamental que vocês busquem, né, artigos, busquem conhecimentos, busquem matérias, textos na internet. Tem alguns sites aí que são bastante interessantes, vocês podem buscar artigos sobre a adaptação do homem ao trabalho, por exemplo, liderança, e todos os outros temas que a gente discutiu e abordou no decorrer dos nossos encontros. Cabe a cada um, então, de vocês, pessoal, buscarem recursos nesse sentido para que vocês consigam aprofundar ainda mais, porque nosso tempo, como eu disse, é relativamente curto e a gente não consegue, então, aprofundar e fundamentar melhor todos os temas e todos os autores e contribuições que são mais abrangentes para que vocês compreendam. Mas espero que eu tenha contribuído de uma maneira positiva aí. Cabe a cada um de vocês, então, pessoal, participar dos fóruns com dúvidas, sugestões, né, perguntas, críticas, qualquer coisa nesse sentido que venha acrescentar e que venha demonstrar realmente a participação de vocês. Agradeço pela atenção, pela disponibilidade de tempo e até a próxima aula. Valeu!